Participe da Escola Bíblica Nacional de Obreiros do Nordeste, de 20 a 22 de maio na Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Tema: Fundamentos da Teologia Pentecostal, com renomados preletores ministrando no poder do Espírito Santo. Inscrições nos sites comadalp.org ou cgadb.com.br. Escola Bíblica Nacional de Obreiros em Abreu e Lima. Uma realização CGADB, Comadalp e Umadene. Apoio CPAD. Subsídios. Lições bíblicas adultos. Lição 6. Mulheres que ajudaram Jesus. Meus amados, a lição de hoje é a lição de número 6. Mulheres que ajudaram Jesus. É interessante como Lucas, que ao apresentar Jesus como um homem perfeito, ele vai mostrar a grande atenção que Jesus deu às mulheres, que não era algo normal. As mulheres na cultura oriental eram discriminadas, como em muitas culturas ainda hoje são. Então, Jesus vai dar uma atenção especial às mulheres, não vendo-as mais como pessoas excluídas, mas como seres especiais. E é importante você que é professor, superintendente, ainda numa cultura machista como a nossa, onde os índices de violência e contra a mulher são alarmantes, e que até no meio evangélico a gente vê ainda muita discriminação contra a mulher. É importante você chamar atenção para essa lição. Levar uma discussão sadia, mostrando o verdadeiro lugar que a mulher tem ou deve ter, sem os exageros ou as distorções que o movimento feminista trouxe nos anos 60, que eu abordo no livro com profundidade. Você vai chamar atenção para esse detalhe. Então, as mulheres, nós vamos ver mulheres que acompanhavam Jesus, que eram discípulas. A palavra discípula, ou a palavra discípulo, matetes no original grego, e o plural aí matetai, poderia e podia, e eram aplicados também, era aplicado também para as mulheres. As mulheres eram discípulas também. Lucas gosta desse termo. Os matetes, Atos ele usa quando ele diz que Paulo chega, né, lá em Éfeso, encontra cerca de 12 cristãos ali, pessoas que eram discípulos. Ele usa esse termo. Ele fala de cristãos que eram velhos discípulos lá no livro de Atos. Então essas mulheres também eram discípulas de Jesus, e a gente vai estudar aqui em que aspecto, né, elas apoiaram o ministério de Jesus. Mais uma vez, atenção para o objetivo geral e também para os objetivos específicos que a lição traz para você. Não esqueça desse detalhe. O objetivo geral, você vai ver que a importância que as mulheres têm no ministério de Jesus, né, e na expansão do reino de Deus. E aí os objetivos específicos. Então, a atenção tem que ser chamada para essa visão que o mundo antigo tinha das mulheres. E que Jesus vai dar um tratamento de choque. Ele conversa com a samaritana. Lucas mostra isso. Então, não é uma vez ou duas que as mulheres vão aparecer no Evangelho de Lucas. E que a gente já chamou a atenção, é a característica da teologia lucana. Mostrar os excluídos. As mulheres eram seres excluídos. E o cristianismo é que vai dar o verdadeiro lugar que as mulheres devem ter. Isso é importante você falar.
O próprio Novo Testamento vai mostrar isso. Mais uma vez eu chamo a atenção para o livro-texto. Nesse capítulo sobre as mulheres, nós fizemos um apanhado bem detalhado como as mulheres são vistas, o feminino é visto em diferentes momentos da história, em diferentes culturas, até os nossos dias. E como é que a igreja deve tratar as mulheres? Olha, no livro, que o espaço é maior, a gente trabalha essa questão com profundidade. Mas na lição, já no tópico 1, você vai ver Jesus, o judaísmo e as mulheres. Para o judeu ortodoxo daqueles dias, era um choque Jesus ter discípulos, seguidoras mulheres. Era um choque. Você vê que os discípulos se admiram que ele estivesse conversando com uma mulher. Lá em João, quando Jesus conversa com a samaritana, em João capítulo 4. Então a presença feminina no ministério de Jesus, ela é marcante. Ela está por todo o Evangelho. Aí eu cito Maria, a mãe de Jesus, Isabel, que o Lucas traz, Ana, a profetisa, a viúva de Naim, a pecadora, na casa de Simão, Marta e Maria de Betânia, Maria Madalena, a sogra de Pedro, a mulher do fluxo de sangue, a mulher encurvada, Joana, mulher de Cusa, Susana, muitas mulheres que Lucas vai colocar em destaque. Então, o que mostra isso? Que Jesus valorizava as mulheres. Nós, como igreja, como cristãos, como ministros do Evangelho, como professores da Bíblia, professores de escola dominical, devemos conhecer o que a Escritura fala sobre esse relacionamento com as mulheres. Não é admissível que um cristão, um homem, despreza a sua mulher, a agrida com palavras, a distrate. Não é admissível. Não tem respaldo bíblico, escriturístico, nem mesmo legal e jurídico. Tem aí a Lei Maria da Penha, que alguns chamam Lei Maria da Lenha, para alguns, por conta desses abusos, da irresponsabilidade que muitos homens praticam com as mulheres. Jesus valorizou as mulheres, mas também a gente vai ver que essas mulheres tinham uma disposição para obedecer. Chama atenção para esse fato. Essas mulheres que vão aparecer no ministério de Jesus, não só no ministério, mas na história de Jesus, como a própria Maria, que era sua mãe, ela tinha uma disposição de obediência para obedecer. Cumpra-se em mim as palavras do Senhor, a vontade do Senhor. Isso mostra disposição. Ninguém faz nada se não tiver disposição. O Evangelho é um compromisso, mas é um compromisso que você assume de voluntário. Tem que ter disposição. E Isabel, a mãe de João Batista, do precursor que nós colocamos aqui, também é outra mulher que vai aparecer com essa disposição, né, para obedecer, para a obediência. Sem obediência não existe cristianismo. Você vai ver que Lucas detalha no livro dos Atos, capítulo 2, que a igreja, ela andava na doutrina dos apóstolos, fundamentada. Então é importante chamar a atenção. Outra coisa que devemos chamar a atenção, você que está vai dar a aula, mulheres com disposição para servir. Mulheres servas. É uma coisa interessante que nós devemos falar. Infelizmente, a cultura mundana, secular, ela tem uma influência na igreja quando ela distorce a nossa missão de servir para ser servido. Nós fomos chamados para ser servos.
Eu me lembro quando seminarista, num seminário batista que eu me formei, nós tínhamos uma americana que foi missionária na China há muitos anos e era professora nossa. E ela já voltou para os Estados Unidos, quando se aposentou, mas ela dizia, vocês que estão numa escola de pastores, aprendam a servir. Deus chamou vocês para servir. A própria palavra grega usada aí, doulos, é uma palavra usada para escravo. Uma pessoa que nem mesmo tinha direito àquilo básico. Aquilo que era básico. Era o doulos, o escravo. E essas mulheres, elas têm essa capacidade muito grande de servir, que eu coloco aí também a palavra grega diaconel, que é servir. Chama a atenção da turma, dos alunos para esse detalhe. Você vai ver também mulheres com disposição para obedecer. Aí eu destaco o trabalho rabínico. Olha, Jesus, o ministério dele era pregar e ensinar. Quem ia manter esse ministério? Aqui aparecem as mulheres. Mulheres que tinham bens. Lucas diz isso no capítulo 8, versículo 1 a 3. Quando ele diz que essas mulheres serviam a Jesus com suas posses, com suas fazendas, com seus bens. Os rabinos, eles não cobravam para pregar, mas recebiam doações. Era legal e era da cultura. Não era como os sofistas gregos ou pré-socráticos, que era até acusado por Platão como sendo mercenário, por causa que cobrava pelo ensino. Então veja só, mulher com disposição também para ofertar. E é o último ponto que eu chamo a atenção para você. O apoio feminino. Na igreja hoje, graças a Deus pelas mulheres. Mulheres gigantes, mulheres que eu parabenizo, que abraçaram o chamado do mestre e estão em diferentes áreas da igreja, desempenhando a sua missão que o mestre deu. Eu dou graças a Deus pelas mulheres, por aquelas que me ajudam no meu ministério, por você que está me ouvindo, e você que é professor, que é superintendente. Reforce mais ainda essa lição. Consulte a bibliografia que é sugerida e enriqueça a sua aula com esse assunto que é tão marcante, Jesus e as mulheres. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. Uma história brilhante.